Olá, pessoal, tudo bem? Na vídeo de hoje aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre os sentidos humanos, tá certo? A gente vai dar uma pequena explicação aí geral, né, de como funciona aí todos os sentidos humanos, né? Para a gente começar, né, qual que é a importância aí do sentido humano, né? Os órgãos do sentido, o sentido humano, possibilita que a gente interprete o mundo ao nosso redor e assim a gente consiga relacionar com esse mundo, né? Os órgãos aí que recebem essas informações externas, né, eles conseguem levar elas até o sistema nervoso central, aonde acontece a interpretação. Então, os órgãos do sentido, né, ou sistema sensorial também chamado, faz parte aí do sistema nervoso, né? A gente vai ter ao longo do nosso corpo vários receptores, vários neurônios que vão ter essa função de levar as mensagens que a gente percebe aí do mundo à nossa volta, né? Os sentidos, eles vão gerar reações instantâneas, né, esses estímulos aí recebidos pelo nosso corpo, e cada sentido aí vai ter um órgão específico, digamos assim, né? Então, por exemplo, a visão, né? Os órgãos principais são os olhos, o olfato, o nariz, o paladar, a boca, a audição é a orelha, enquanto o tato aí vai ser encarregado pela nossa pele, né? Nossa pele vai ser encarregada aí pelo tato, na verdade, né? Começando então pelo olfato, onde o principal órgão, como eu já mencionei, é o nariz, né? Ou também chamado de fossas nasais, tá? O ar, ele vai penetrar pelo nariz, né? Vai penetrar as fossas nasais, perdão, e vai chegar até a cavidade nasal. A cavidade nasal é o dentro do nariz. Lá na cavidade nasal, esse ar vai ser umedecido, vai ser aquecido e também vai ser purificado. No teto da cavidade nasal, na parte de cima, né, de dentro do nariz, eu vou encontrar o que eu chamo de epitélio olfativo. E nesse epitélio olfativo, eu vou encontrar várias células olfativas, que são, na verdade, né, receptores aí olfatórios, né, quimioreceptores. Por que quimioreceptores? Porque vão ser receptores que vão reconhecer aí, né, substâncias químicas essas presentes no ar. Bem, essas substâncias químicas aí, captadas pelas células olfativas, né, vão mandar, né, as células olfativas vão mandar impulsos nervosos aí para o cérebro, onde finalmente as sensações olfativas vão ser interpretadas, né? Então, aqui, né, por exemplo, eu cheiro uma flor, né, o aroma, né, a substância química aí presente nessa flor penetra na minha cavidade nasal, chega até as células olfativas, lá nas células olfativas tem os quimiorreceptores, que levam essa informação até o cérebro, onde a informação é interpretada. Ah, o cheiro de uma rosa, por exemplo, né? Em comparação aí com outros animais, o olfato humano, ele é o sentido menos desenvolvido, aí, né? Aliás, é o sentido menos desenvolvido nosso, em comparação com outros animais, né? É bem pouquinho desenvolvido, né? Por exemplo, em comparação com os cães aí, né? É pouco desenvolvido. Já o paladar, né, cujo principal órgão é a língua, na língua, né, eu consigo diferenciar aí vários gostos, né, o gosto de doce, de salgado, de azedo, de amargo e o umami. O umami aí seria o quinto gosto, né? Sabe aquele alimento que a gente não consegue diferenciar se é salgado, se é azedo, parece doce, parece que é amargo, né? Enfim, alguns alimentos realmente não são doces, não são salgados, não são azedos, não são amargos, são umami, tá? Umami, então, é o quinto sabor. Olhando bem de perto a nossa língua, a gente vai perceber algumas saliências, né, chamadas papilas linguais. Essas papilas linguais é que estão relacionadas à percepção do gosto, né? E elas estão espalhadas também na nossa faringe, na nossa laringe e também na epiglote. Nas papilas eu vou encontrar células epiteliais, chamadas de botões gustativos, que vão levar a informação do gosto, né? Qual é esse gosto aí para o cérebro, né? Quem faz a interpretação, vou lembrar que é o cérebro, né? Diferente aí do que se imaginava, as papilas gustativas, elas estão espalhadas por toda a língua e não setorizadas, tá certo? Na língua também eu tenho receptores aí que vão detectar a temperatura dos alimentos para que eu não danifique aí a língua, né? Se estiver muito quente, se estiver muito gelado também, tá? O sabor das coisas, então, né? Só uma outra observação. O sabor ele é um combo aí entre o sentido do paladar e o sentido do olfato, né? Por exemplo,
quando a gente come uma goiaba, a gente sente o cheiro que ela exala, né? Por quê? Porque as substâncias, né, a essência que compõe essa fruta, ela também é captada pelas células olfativas. E o fato de a gente poder conseguir captar, né, essa essência aí dos alimentos, possibilita a gente também identificar o sabor dos alimentos, né? Não é pelo fato aí que a gente identifica os sabores de uma forma mais específica. Além disso, isso é importante porque, né, a gente pode identificar se o alimento está estragado ou não antes de colocarmos aí na boca, né? Então, digamos que até uma defesa isso, né? A gente também percebe, de fato, essa relação do olfato e paladar quando a gente é infectado por alguma doença, né, que ataca as vias aéreas aí, né, por exemplo, uma gripe, um resfriado, né? Então, os sintomas dessas doenças, né, é a produção geralmente de um muco, e esse muco vai dificultar a circulação do ar lá dentro do nariz. Então, o ar não consegue chegar até as células olfativas, então eu não consigo interpretar que cheiro é aquele, né? Quando isso ocorre, eu tenho até a percepção, né? Vocês já ficaram gripados ou resfriados, que a gente perdeu o gosto, parece que os alimentos perderam o gosto, né? Justamente porque o gosto, o sabor é um combo aí entre o paladar e o olfato, tá? Outra coisa também, né, é que quando a gente sente, né, ou sente o cheiro ou gosto, né, de alguma coisa, a gente pode despertar algumas memórias. Tem memória gustativa e memória olfativa, né? Essa memória fica registrada no cérebro, fica registrada aí numa região do cérebro conhecida como zona límbica, né? Tá? Então, por isso que eu consigo lembrar de alguns cheiros, de alguns gostos aí que eu já experimentei. Já a visão, né, cujo principal órgão aí seriam os olhos, tá? Esse órgão aí vai auxiliar na percepção de uma variedade aí de cores, de formas que tem no ambiente à nossa volta, né? Os olhos, eles conseguem captar a luz através de uma estrutura chamada retina, né? E a retina, ela é formada por dois tipos de receptores, de fotorreceptores, receptores que captam a luz, né? Chamadas bastonetes e cones. Os bastonetes, eles vão atuar na visão de preto e branco, enquanto os cones vão atuar na visão de outras cores. E através do nervo óptico, estas células, bastonetes e cones, vão conseguir enviar impulsos nervosos até o cérebro, onde a imagem vai ser, enfim, interpretada, né? Então, a luz, ela primeiramente atinge uma estrutura do nosso olho chamada córnea, depois ela passa por uma outra estrutura chamada humor vítreo, depois penetra o globo ocular, passa aí pela pupila, depois atinge aí a nossa lente, que é chamada de cristalino, e daí sim que ela atinge a retina, que tem os fotorreceptores que vão enviar a mensagem para o cérebro por meio do nervo óptico, né? A gente também tem memória visual, né? Isso explica também, porque quando a gente reencontra uma pessoa, a gente que não vê há muito tempo, né? Normalmente a gente a reconhece, normalmente a gente reconhece, né? A reconhece saiu junto, perdão. Essa memória também permite a gente lembrar de formas e cores, né? Jogo da memória, por exemplo, né? É um treino aí da nossa memória visual, né? Eu deixei até um site aqui para vocês, se quiserem jogar um joguinho da memória virtual. A audição, o principal órgão é a orelha. A orelha é capaz de captar o som, né? Até, obviamente, uma determinada distância, intensidade, também pressão sonora, né? E a orelha é dividida em 3 compartimentos: orelha externa, média e interna. A gente costuma chamar de orelha a parte externa, tá? Enquanto a interna de ouvido, mas é tudo orelha, tá? Então, a divisão do aparelho auditivo, né? Essa orelha externa, orelha média e interna. Bom, a orelha externa é formada aí pelo pavilhão auditivo, né? E pelo canal auditivo, tá? As duas estruturas são responsáveis por captar as ondas sonoras e levar até o tímpano, que é a primeira estrutura da orelha média, tá? Bom, aqui no meu canal auditivo eu tenho uma barreira de proteção, né? Acontece, né, aí a produção aí de cerúmen, né, que é a cera de ouvido aí, que é produzida pelas glândulas sebáceas, né? A cera de ouvido, ela tem a função, por incrível que pareça, de limpar, lubrificar e proteger também o canal auditivo, né? Então, ela atua aí como uma barreira contra impurezas e corpos estranhos. Essa é uma explicação do porquê a gente nunca deve limpar essa região com cotonete, porque eu posso agredir esse canal auditivo e causar alguns danos.
O correto aí é a gente tirar o excesso da cera, tirar o excesso, né, não tudo, o excesso da cera, usando olhinhos para bebês, ou enrolar uma toalha seca, né, no dedo após o banho, passá-la bem levemente no ouvido, ou mesmo até, se for o caso, recorrer a uma limpeza profissional aí, feita por um médico, tá? Bom, já na orelha média, né, se inicia aí no tímpano, tá? Lá no tímpano, essas vibrações das ondas sonoras chegam até o tímpano e conseguem movimentar 3 ossinhos bem pequenininhos, chamados martelo, bigorna e estribo, tá? Do estribo, essas vibrações vão passar para a cóclea, né, que já faz parte aí do ouvido interno, né? Lá na cóclea vai acontecer a transformação das vibrações sonoras nos impulsos nervosos, e esses impulsos vão ser levados até o cérebro por meio dos nervos auditivos, tá? Dentro da orelha também eu tenho um líquido que informa ao meu cérebro a posição que o meu corpo está. E esse líquido, ele fica dentro de uma região conhecida como labirinto, né? A labirintite, por exemplo, ela é provocada aí pela inflamação do labirinto que causa aí vertigens intensas. E ela pode ter origem viral, bacteriana, até alguns fatores comportamentais, como o tabagismo, consumo de álcool e o próprio estresse aí, tá? Uma curiosidade, né? Porque que a gente, quando fica rodando várias vezes, né, fica tonto, né? Quando a gente para de rodar, apesar da gente já estar parado, né? Esse líquido dentro do nosso ouvido ainda fica em movimento por alguns segundos, né? E aí faz com que o nosso cérebro interprete que a gente esteja rodando. Se a gente fechar o olho, a tontura até aumenta mais, né? Porque de olhos abertos, a visão avisa o cérebro, pelo menos, que a gente está parado. E aí atenua essa mensagem errada que o nervo auditivo está enviando. Bem, o último sentido aí, né, que é o tato, ele ocorre em todas as regiões da pele. A nossa pele tem várias terminações nervosas, né, vários sensores táteis que captam vários estímulos térmicos, mecânicos, de dor, né? E cada uma dessas terminações é especializada em um estímulo, tá? A informação recebida por elas vai ser enviada para o cérebro, onde vai ser interpretada como tato, né? Então, aqui tem os vários sensores táteis na nossa pele, tá certo? Cada um é especializado em estímulo, tá? O tato é o primeiro sentido do ser humano a se desenvolver, né? Então, o primeiro tato aí, do toque, a criança ela vai conseguir receber os estímulos de outras pessoas, adquirindo aí confiança e autoestima, né? É o sentido mais importante para a espécie humana, porque ele auxilia no crescimento, no desenvolvimento, no aprendizado dos seres humanos, né? É o único sentido que se conserva aí quando a gente está dormindo, então funciona como um guarda-sono. É super importante também na identificação de objetos pontiagudos, de objetos cortantes, ásperos, que poderiam, por fim, nos machucar, né? Auxilia também na pressão que a gente deve segurar os objetos, aí se deve segurar mais forte, mais fraco, né? Esse objeto, né? Então, a importância desse sentido, ela fica clara, por exemplo, quando a gente pensa no efeito dele sobre outros sentidos, né? Por exemplo, o paladar é um dos afetados sem a sensação tátil. Qualquer um que tenha experimentado comer após uma anestesia bucal conhece provavelmente esse desafio, né? Bom, a visão e o tato aí, né? Coloquei a visão aqui porque muitas vezes a gente acha que a visão é o principal sentido humano, né? Enfim, do ponto de vista neurocientífico, o cérebro parece ter realmente um foco na visão, dedicando uma boa parte dele para esse sentido. Essa dependência da visão significa que, se existir algum conflito, né, entre o que dois sentidos dizem, a visão geralmente vai fazer essa percepção final e combinar essas informações visuais. Lembra da tontura que eu mencionei, né? Enfim, mas talvez a gente só pense que esse é um sentido crucial, porque também é o mais evidente na nossa experiência aí, né? As pessoas talvez identifiquem a visão como o sentido mais importante, porque, obviamente, temos mais consciência da visão em contraste com a função do tato, né? Mas o tato é um sentido fundamental para a humanidade, como eu falei, né? É o primeiro sentido a desenvolver em um feto, tem impacto significativo nas nossas vidas, ele pode influenciar nosso comportamento, moldar o desenvolvimento cerebral, diminuir a ansiedade, também a resposta à dor em bebês, tá? A visão aí, né? E os outros sentidos são importantes? Claro que são, né? A visão nos permite aí ler, escrever, criar arte, né? Ver o rosto de pessoas queridas, identificar um perigo de longe. Já o olfato, né? Que é um sentido tão antigo e bastante complexo, né? É por meio dele que a gente consegue sentir os aromas que cercam a gente, né? E o paladar, né? Que seria
daquela comida gostosa se não fosse o paladar, né? E sem audição seria impossível a gente apreciar música, né? Mas, né, no fim das contas, é o tato que nos mantém vivos, em pé e também em movimento, tá? Bem, por hoje é só, pessoal, e até a próxima aula.